Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo do horário que você vai ver essa live. A gente vai falar hoje sobre o quarto pilar da saúde funcional, o sono. E já já nós vamos começar falando desse assunto tão importante que é a nossa higiene do sono, a nossa qualidade do sono. Então, aguardando mais uns minutinhos para o povo entrar, para todo mundo acompanhar. É um tema muito importante que às vezes é negligenciado pela gente. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito da qualidade do sono. E como anda a sua qualidade do sono? Então já já você me responde, coloca aí nos comentários, chama os amigos que nós vamos começar a live de hoje. Bora lá, pessoal! Chama todo mundo! Vamos lá! Vicente já entrou. Boa noite, Patrick! E hoje nós vamos falar sobre o quarto pilar da saúde funcional, o sono. Como ele atinge, como ele interfere na nossa performance, como ele interfere na nossa saúde, no processo de emagrecimento, de ganho de força. Será que o seu sono está boicotando o seu treinamento? Vamos ver ao longo dessa live. Então chama os amigos e bora lá, que a gente vai falar hoje sobre o quarto pilar da saúde funcional, o sono. Bom, então eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a professora Fátima Moraes, sou especialista em saúde funcional, em natação e atividades aquáticas. E ao longo das semanas eu estou fazendo uma série de lives, né, com informações sobre os 7 pilares da saúde funcional. E hoje nós vamos falar sobre o sono. Ele é um vilão? Ele é um benfeitor? O que está acontecendo no seu sono? Você tem tido insônia? Você dorme demais? Como que é a qualidade do seu sono? Bom, então antes de começar a falar do quarto pilar, eu vou falar brevemente sobre a saúde funcional. O que é a saúde funcional? Que trabalho é esse que a gente desenvolve? A saúde funcional é o bem-estar físico, mental, social e emocional do indivíduo. Então nós trabalhamos o indivíduo globalmente. Nós tentamos acessar todas essas partes do indivíduo, então não são só prescrições de treinamento, mas nós mapeamos esse indivíduo no seu dia a dia, nós fazemos uma série de avaliações para ver realmente como está o equilíbrio entre a mente e o corpo do nosso aluno. E a partir dos resultados dessas avaliações, nós conseguimos traçar estratégias para melhorar a saúde desse aluno de maneira integral, sem uso de medicação, sem dietas restritivas, sem exercícios extenuantes, com mudança de hábito, com atividades na natureza, com atividades que sejam possíveis para esse aluno desenvolver. E desses marcadores que a gente avalia bastante, e nós gostamos de trabalhar com a higiene, é o sono. Então, para começar, o nosso sono, ele tem 5 fases. Lembrando que nem todo mundo tem as 5 fases, porque interrompe ela por algum motivo. E você aí ao longo dessa live vai começar a pensar sobre isso um pouquinho mais. Então vamos lá, as 5 fases do sono. A fase 1 é a fase do adormecimento, que há um relaxamento dos músculos, a respiração fica mais leve. É aquela fasezinha que você está sonolento, né? Às vezes acaba até dormindo no sofá.
E a gente vai ver se isso é bom ou não. A fase 2 é a fase do sono mais leve. Há uma conexão do cérebro, há uma desconexão do cérebro com estímulos externos. Então, já não se escuta tantos os barulhos, já não se sente toques, né? A temperatura corporal e o ritmo cardíaco e respiratório diminuem e a pessoa se aproxima do sono profundo. Então, essa informação que para se atingir o sono profundo, a nossa temperatura corporal, ela já baixa naturalmente. Pensa, se você é muito friorento, se você coloca muita roupa para dormir, se você coloca muitas cobertas e no meio da noite você acorda com aquele calorão, você está interrompendo o teu sono profundo. E isso não é nada bom. Então, vá acostumando a dormir com pouca roupa. Ou até melhor, sem nenhuma roupa, que a pele também agradece. Porque o nosso corpo precisa atingir uma temperatura mais baixa, em torno de 22 graus, para que ocorra esse sono profundo. Isso é uma curiosidade, poucas pessoas, né, têm essa informação e eu falo que dá certo, porque eu era uma dessas que dormia muito coberta, acordava com calor no meio da noite e isso atrapalhava a qualidade do meu sono. Então, diminuir a quantidade de roupa, de cobertas à noite, para que a tua temperatura corpórea ela baixe e você consiga entrar no sono profundo. Beleza? Primeira dica, hein? A fase 3 já é a introdução do sono profundo. E aí, na fase 4, das 5 fases, só na fase 4 que realmente a gente atinge o sono profundo. E o que acontece nesse sono profundo? Como ele é importante para nós? É nessa fase que existe, o nosso corpo ele repõe as energias gastas durante o dia. Todo desgaste que o nosso corpo sofreu, seja mental, seja físico, é nessa fase que ele começa a regenerar. Veja o quanto isso é importante. Então, o nosso organismo nessa fase, ele libera hormônios que são ligados ao hormônio do crescimento, que executa o processo de recuperação das células e dos nossos órgãos. É uma fase importantíssima e muitas pessoas hoje em dia não entram nessa fase, não atingem a fase do sono profundo. Por isso que acordam mais cansadas, acordam com dores. Aquelas dores que foram acumulando ao longo do dia, é na fase do sono profundo que o nosso organismo regenera essas dores. Então ela é muito importante. E a quinta e última fase é a fase do sono REM. Essa é uma fase onde a atividade acelera e se torna tão intensa, né? A atividade cerebral, ela se torna tão intensa que se assemelha se a gente tivesse acordado. É nessa fase que acontecem os sonhos e a fixação da memória também. É um descanso profundo. Então, ela é essencial para a recuperação da nossa energia física e para acordar disposto. Então, as duas últimas fases do nosso sono, elas são importantíssimas para que a gente acorde bem disposto. Se alguém aí que está me escutando costuma acordar já meio quebrado, é porque não atingiu essas fases, né? E aí a gente precisa pesquisar o que está acontecendo, a gente precisa avaliar o que está acontecendo com essa pessoa, que ela está acordando cansada, que o nível de sonolência dela ao longo do dia é muito alto. Provavelmente ela não está atingindo as duas últimas fases profundas do sono. E para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, a gente precisa falar sobre o ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano?
Ele é um ciclo de um dia, né? Ao qual estamos expostos durante o dia à luz e durante a noite à ausência da luz. E é ele, né, o ciclo, que influencia o nosso relógio biológico. Então, ele é muito importante. E hoje em dia, a gente está bagunçando um pouquinho ele. Vamos ver por quê? As alterações do ciclo circadiano, ele tem influência sobre a concentração circulante dos nossos hormônios. Ou seja, quando a gente altera esse ciclo, o nosso organismo ele acaba alterando a liberação desses hormônios. E às vezes não libera. E a gente precisa que ele libere esses hormônios, certo? Então, o que acontece? Um dos hormônios que é prejudicado quando a gente desequilibra o ciclo circadiano, a melatonina. A melatonina, ela é produzida no período noturno. E ela tem o ápice dela, o pico máximo que o nosso corpo recebe ela, é por volta das 21 horas. Então, a melatonina, quando vai escurecendo o dia, quando vai começando a luz do sol, ou mesmo a luz se o tempo estiver nublado, mas a luz do dia, ela vai diminuindo, o nosso cérebro começa a liberar melatonina. E é a melatonina que vai induzir ao sono. E aí você pensa, né, que eu ia falar que quem produz a melatonina é a farmácia, né? Não é não. Quem produz a melatonina somos nós. Olha que maravilha! A gente não precisa comprar melatonina. Nós produzimos a melatonina. O que a gente precisa entender? Que nós precisamos arrumar o nosso ambiente para que o nosso cérebro solte a melatonina e não engolir a melatonina. E aí, inibir a produção cerebral. Como que nós vamos produzir esse ambiente? Como a natureza nos mostra. Escureceu, é para escurecer, é para diminuir as funções, é para diminuir a luz dentro de casa, é para diminuir o uso de computadores, que são, né, essa luz, estão vendo no meu óculos, né? A luz muito intensa, celulares, televisão. Essas luzes, elas excitam o nosso cérebro. E ele não entende que não é uma luz natural. Ele entende que ainda não é noite. Então nós precisamos criar um ambiente propício para que o nosso cérebro libere a melatonina. Então, diminuindo a luz na nossa residência, diminuindo a exposição a telas, né? Celular, computador, televisão. Parando de se alimentar pelo menos 2 horas antes de ir deitar, para que o nosso metabolismo, né, a digestão seja feita, não prejudique o processo do sono. Então, são alguns rituais que a gente chama de higiene do sono, que são muito possíveis de serem feitos, baratos, acessíveis. Não é? Diminuir a ingesta durante o dia de bebidas com cafeína e bebidas alcoólicas em grande quantidade. Isso também prejudica muito o nosso sono. Ah, mas eu nunca mais vou poder tomar o meu cafezinho? Um cafezinho, 2 cafezinhos? Ok. 20 cafezinhos é complicado, é muita cafeína, excita demais o nosso cérebro. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E não é só o café que tem a cafeína. O chá preto tem a cafeína, alguns refrigerantes têm cafeína, a gente precisa ficar atento a isso. Assim como as bebidas alcoólicas. As bebidas alcoólicas, ao primeiro momento, ela pode trazer um relaxamento pelo efeito do álcool, mas ela também excita a atividade cerebral. Então, não é legal. Beleza? E os grandes vilões do sono de hoje em dia: estresse, ansiedade.
Excesso de alimentação, obesidade, falta de atividade física, falta de movimentação diária. Esses são os nossos grandes vilões do sono. Então nós precisamos entender que o nosso corpo, essa máquina tão perfeita, que funciona tão bem se a gente cuidar bem dele também, ele produz a substância que nos adormece, assim como ele produz a substância que nos acorda, que é o cortisol. E com a nossa vida maluca do jeito que está, a gente está invertendo esse sistema. O nosso estresse, os nossos maus hábitos, a nossa pouca atividade física e o excesso de alguns alimentos fazem com que esse cortisol ele fique no pico durante horas além do que ele deveria ficar. E o cortisol não permite que a gente durma, porque o cortisol ele é um hormônio que a gente precisa, que a gente fabrica, sim, mas ele é um hormônio de alerta. A gente precisa dele de manhã para acordar, para fazer as coisas que a gente precisa fazer, para trabalhar. Lá na época dos homens das cavernas, era ele que fazia as pessoas irem à caça ou fugirem, né, de um predador. Hoje em dia, a nossa caça é sair para o trabalho. Então, o cortisol, ele é fundamental num período nosso, da manhã até o meio da tarde. Mas depois, ele tende a diminuir. Porque a gente não precisa mais ficar aceso à noite. E aí é que entra a melatonina, para baixar, para nos induzir ao sono, para fazer com que a gente comece a ter a sonolência. E a partir da sonolência, criando um ambiente ideal, a gente consiga atingir as duas últimas fases tão importantes do sono. E é ali que tudo acontece. O nosso corpo ele se regenera. As nossas células, o nosso metabolismo, a nossa pele, as nossas articulações, os nossos músculos, o nosso cérebro se regenera durante o sono. Então veja o quanto é importante nós cuidarmos da nossa higiene do sono. Né? Às vezes a pessoa ela fica durante o dia, ela come tudo direitinho, ela vai na academia, ela faz 1 hora de exercício todo dia, certo? E para ela está cuidando da saúde dela. É um ponto positivo? Claro que é. Mas se é uma pessoa que depois que ela sai da academia, ela fica 5 horas sentado na frente do computador. Quando ela vai descansar, ela pega o celular, fica mais 2 horas na frente da tela, né? Nas redes sociais, enfim. Aí quando ela chega em casa, ela toma o uísque dela e assiste 3, 4 capítulos de uma série e vai dormir com a televisão ligada. Acabou. A 1 hora de exercício, a alimentação saudável não serão suficientes para amenizar o estrago que foi feito. Porque você está prejudicando o seu sono. E lá não vai ter jeito. Se você não entrar nas 2 últimas fases, não haverá regeneração. E isso é um alerta para todos nós. Porque existe um consumo exagerado de medicação para dormir. A própria melatonina, se você fica 1 hora na frente da televisão, tem 3, 4 propagandas sobre a melatonina. Como se fosse uma descoberta milagrosa. E a descoberta milagrosa foi feita quando descobriram que nós produzimos ela. Por que eu vou comprar se eu produzo? Eu tenho que tentar produzir ela bem, de uma maneira que eu absorva ela bem. E essa é a grande sacada. O que eu faço naturalmente para o meu organismo funcionar, né? E aí algumas pessoas podem pensar aí que estão me vendo, né? Ah, Fátima, eu durmo muito bem, eu deito e apago. Eu escuto muito isso. Não, eu deito e apago. Aí a gente vai fazer a avaliação e na nossa avaliação aparece níveis de sonolência, né? Dificuldade para acordar, né? Indisposição para acordar,
estresse, o cortisol alto, a gente vai traçando linhas de raciocínio e começa a indagar mesmo. Se esse dormir e apagar é um dormir e apagar porque atingiu o sono 4 e o 5, né? A fase profunda e a fase REM, ou é um dormir e apagar porque o cérebro te apagou por exaustão. Isso não é sono, isso é exaustão. E ele precisou desligar a máquina. Entende? E não é bom. Porque quando o cérebro nos apaga por exaustão, ele pode apagar em qualquer momento. Não só a hora que você deita. Ele pode apagar enquanto você está dirigindo. Ele pode apagar enquanto você está cozinhando. Ele pode apagar se você está com seu filho no colo. Ele pode apagar você atravessando a rua. E aí, não é só o problema do apagamento, é o risco envolvido nisso se você está executando uma atividade. E aí você pode sofrer um acidente. Muitas causas de acidentes de trânsito são de motoristas que dormem ao volante. Quem aí já deu aquela piscada no volante? É a privação do sono. E a privação do sono, a longo prazo, o cérebro apaga. Então veja que nem sempre aquela frase eu deito e apago é sinal de qualidade de sono ótima. Muitas vezes não é. Se você deita e apaga e ronca, tem a apneia do sono, no dia seguinte demora para acordar, fica lá tocando o botãozinho da soneca. Ao longo do dia, está arrastando para fazer as suas funções. Costuma ficar mais doente, ou seja, seu sistema imune cai. O seu sono pode ter resposta sobre isso. Não consegue emagrecer. Hoje me perguntaram, mas eu deito na cama e apago e nunca acordei magro. Então a gente precisa saber se é esse apagar do cérebro apagando por exaustão. Porque se o cérebro está te apagando por exaustão e você está obeso, pode ter certeza, o teu nível de cortisol está alto. E o cortisol alto, ele dificulta o emagrecimento e ele favorece a circunferência, o aumento da circunferência da cintura, o aumento da gordura visceral. Então, dormir mal engorda. Se dormir mal engorda, quando eu durmo bem, o meu metabolismo está ok, está ativado. O meu organismo libera o hormônio do crescimento, que na nossa fase adulta é um pouco menor, mas ainda auxilia na construção dos músculos, no fortalecimento, na pele. Ou seja, nós estamos sendo beneficiados, além de todos os outros hormônios que são liberados nas duas fases finais. Então a gente precisa entender como está o nosso sono hoje. Então, a gente pode pensar, mas eu tomo remédio para dormir, eu tive problema de insônia, eu tomo remédio para dormir e hoje eu durmo bem. Sinto lhe informar, você não dorme bem com remédio, você é sedado pelo remédio. É sedado. E eu falo isso porque eu também já tive prescrição de tomar remédio para dormir e acordava dopada. É isso que você quer para a sua vida? Viver dopado? Não. O remédio, num primeiro momento, ele pode auxiliar num tratamento. Mas a ideia é que ao longo prazo a gente vá tirando as medicações pela mudança dos hábitos, por incorporar bons hábitos. E é aí que entra a higiene do sono, que vai fazer com que você não precise mais do remédio. Né? O remédio, além de ser dar esse efeito de sedação, esse efeito de estar dopado, ele sim causa dependência. Não só dependência física, mas dependência emocional. Tem pessoas que se o remédio não estiver ali, ela não dorme. Não
não dorme porque bate um desespero. E isso já aconteceu comigo também. Então a gente precisa entender que não é natural, né? Passar anos tomando medicação para dormir. Num primeiro momento, numa crise, em algum problema que você está tratando naquele momento, ok, mas a curto prazo. Anos de medicação não é normal, gente. Então vamos começar a observar sobre isso. E o que também interfere, né, a má qualidade do sono? A recuperação física. Então, se você faz atividade física, você fica lá um pouquinho dolorido, a musculatura reagiu, né? Teve o rompimento das fibras para o crescimento, enfim, tudo normal. Mas se você não dorme bem, regenera? Não regenera. E aí o que acontece a longo prazo? Lesão. Então, nós que somos praticantes assíduos de atividade física, também precisamos observar o nosso sono. Ah, mas Fátima, quando a gente pratica atividade física, a gente não libera dopamina, serotonina e tudo mais? Sim, libera. Mas e se eu sou uma praticante de atividade física assídua, que bebo muito álcool, que uso muito celular, muito computador e adoro ficar assistindo séries e séries e séries até as 3 horas da manhã? Vai adiantar? Não. Faz parte do treinamento o descanso. E o descanso também é dormir bem. Ok? Então vamos pensar sobre isso. E aí, como que a gente consegue avaliar essa qualidade do sono? Hoje em dia tem muitos, né? Muitos laboratórios que fazem exames para medir essa qualidade do sono. E na nossa avaliação SAFe, nós também avaliamos o sono. Sim. Nós temos a avaliação online, que avalia através de questionários que são fundamentados, que são realmente estudados com um embasamento científico, avaliam a qualidade do nosso sono. Avalia nível de sonolência, qualidade do sono, a predisposição para acordar bem. E a partir daí nós conseguimos traçar os objetivos para melhorar essa qualidade do sono, a higiene do sono que a gente fala. E não é só isso que a avaliação ela mede. Ela mede mais de 40 biomarcadores, ou seja, ela mede como está o equilíbrio da nossa mente, que influencia muito no nosso corpo, e a outra avaliação física preenche essa avaliação e nos dá um laudo muito precioso de como está a nossa saúde e o que é possível fazer para melhorar, porque sempre dá para melhorar. Então, se você se interessou por esse assunto, por essa avaliação, quer saber realmente como anda a qualidade do seu sono, se você deita e apaga de exaustão, ou se você realmente está atingindo as fases regenerativas do sono, se tiver interesse em fazer essa avaliação, entre em contato comigo, eu vou até você e nós fazemos essa avaliação muito precisa, com muitos testes, e você vai sair com certeza com uma carga de informação, até para levar para os seus médicos, né, para os especialistas que estão te tratando, e a gente, todo mundo junto, pode traçar um plano de tratamento muito interessante para você na recuperação da sua saúde. Beleza? Então, hoje foi isso que eu quis passar para vocês. Eu sempre tento trazer a informação bem direta, para que você também não fique muito tempo aí com a tela ligada me assistindo, tá bom? Então, na próxima quinta-feira, nós vamos para o 5º pilar da saúde funcional, que é o propósito. Como ter ou não ter um propósito de vida influencia na nossa saúde. E aí, você tem um propósito? Já descobriu o seu propósito de vida? Será que é só um? Será que a gente pode ter mais? Quinta-feira, nós vamos falar sobre o 5º pilar da saúde funcional, o propósito.
Muito obrigado para quem ficou até agora aqui comigo. Se achou essa live relevante, que pode auxiliar alguém, é só compartilhar, ela vai ficar salva e também vai ficar no YouTube, na minha página. Muito obrigada, um abraço a todos, uma boa noite, fiquem com Deus e eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Tchau, tchau!